Estamos chegando em dezembro, mês de conferir se temos tudo organizado para a declaração de imposto de renda do ano que vem ou se é preciso correr atrás das despesas que podem ser deduzidas, e isso inclui investimentos, mais especificamente previdência. Será que dá tempo de investir para se beneficiar do próximo acerto de contas com o Leão? Ou vale a pena começar a pensar nisso a partir do ano que vem? Esse é nosso assunto de hoje. Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, 25 de novembro. Quem está aqui com a gente é o nosso especialista em assuntos de previdência, Roberto Pacheco, que volta ao Investidor em Foco para a gente conversar desse assunto tão importante e que acaba estando no radar de tanta investidora e tanto investidor no final do ano. Pacheco, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar, né, aqui com vocês e principalmente de um tema tão importante numa época do ano, né, que geralmente é bem corrida, mas a gente tem que ali ter um tempinho para nos planejarmos, né, e ter esse benefício que a Previdência nos oferece, né? É verdade. E a gente falou desse assunto faltando 3 meses para o ano acabar. Vamos falar de novo sobre 2 aspectos, de quem ainda pode se planejar e de quem quer começar o próximo ano se planejando. Nosso assunto é o PGBL, uma das modalidades de investimento em previdência. E, Pacheco, queria que você começasse explicando o que é exatamente o PGBL, né? Quais as diferenças que ele tem e por que, quando a gente fala de PGBL, a gente também fala de isenção fiscal. Legal. Eu acho que é um ótimo ponto de partida, né? Acho que para essa nossa conversa aqui, eu acho que é fundamental a gente entender ali a diferença entre essas famosas siglas, né? O PGBL, né, que acaba sendo o nosso foco aqui hoje, e o VGBL, que também é uma outra modalidade, né, que nós temos na Previdência. Aqui, eu vou tentar ser o mais direto possível, tá? Então, assim, começando ali pelo PGBL, né, é aquele plano que ele vai atender o investidor que faz a declaração completa de imposto de renda, certo? E ainda, esse investidor, ele também deve contribuir com a Previdência Social, o INSS. Nesse caso, o benefício, né, para o investidor, ele vem ali da possibilidade dele poder abater o valor investido no PGBL da base de cálculo dos rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis, salários, tá, por exemplo. Tá? Mas o bruto, né, Pacheco? O salário bruto, exatamente. Essa é a renda bruta que ele teve no ano. Tá? E essa renda, por exemplo, salários compõem essa renda. Lembrando que 13º não entra nessa conta, pois o 13º ele tem uma tributação exclusiva na fonte. Tá? Então, vamos simplificando aqui os salários. Né? Só que um ponto importante é que tem um limite para isso. Né? Nós só podemos ali abater até 12% dos rendimentos que nós tivemos. Né? E aqui, né, só para reforçar, falando aqui da renda bruta. Rê, você me permite dar um exemplo aqui com números, só para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então vamos lá, imagina que um investidor, né, ele teve ali uma renda de R$100 mil no ano, né, a somatória dos salários dele. Né? Então esse investidor ele poderia ter aplicado até 12% ou R$12 mil, né, no PGBL. E esses 12 mil, eles seriam abatidos da base de cálculo do imposto de renda. Considerando uma alíquota ali, né, de imposto de 27,5%, eu estaria deixando de pagar agora ali R$3.300, né, para pagar somente no futuro, quando eu resgatar essa minha previdência, ou lá na frente, quando eu converter, né, essa minha previdência em renda. E veja que interessante, né, eu obtenho um benefício tributário no momento aqui da minha declaração, né, pelo exemplo ali, né, esse benefício seria de R$3.300, para pagar só lá na frente. Né? Então, só para reforçar, né, quando eu escuto PGBL, na minha cabeça vem 3 características. Benefício tributário, né, bom para reduzir imposto, né, lembrando que tem um limite para isso, e necessário declaração completa de R. Né? Então, acho que essas são as 3 principais características do P. Agora o V fica fácil, né? Eu vou só falar o V aqui só para a gente completar o ciclo aqui. Mas o VGBL ele é mais simples, porque é para aquele investidor que faz a declaração simplificada de R, e, portanto, ele não tem ali esse benefício
dos 12%, né, que é o tema principal aqui do nosso podcast de hoje. Ou então, ele serve também para aquele investidor que quer aplicar mais do que os 12% da renda anual dele, né? Vamos entender melhor, né, como isso funciona. Olha que interessante, você pode ter o PGBL e também pode ter o VGBL, né? Agora, por que eu teria os dois ao mesmo tempo, né? Aí vamos voltar aqui ao nosso exemplo. A minha renda esse ano ela foi de 100 mil. Apliquei os 12% no PGBL, né, os 12 mil reais, ótimo. Já vou obter ali o benefício tributário na minha declaração de R, né? Mas esse ano eu economizei um pouco mais, eu tenho ali uns 10 mil reais a mais para aplicar. E quero aplicar na Previdência também, legal. O que eu faço, né, nesse caso? Eu aplicaria esses 10 mil no VGBL, né? Mas como eu mencionei, esses 10 mil, eles não poderão ser abatidos, né, da base de cálculo de R, somente serão abatidos os 12 mil que eu apliquei já no PGBL. Tá? Mas aqui tem um ponto importante, né? Na Previdência, a gente não tem só essa vantagem tributária, né? Tem outros benefícios que valem tanto ali para o PGBL quanto para o VGBL. E aí, se você me permitir, até vou estender um pouco aqui a minha resposta, mas eu queria até dar alguns rápidos exemplos desses benefícios que servem tanto para o P quanto para o V, tá? Na Previdência não tem o Come Cotas, né? E o Come Cotas, que é aquela antecipação de R, né, entre aspas, que acontece nos fundos de investimento, né, os fundos de renda fixa e multimercado, 2 vezes por ano. Na Previdência isso não tem. Ou seja, essa antecipação de R que não acontece na Previdência faz com que o recurso ele permaneça aplicado durante todo o período. E no longo prazo, esse diferimento ele faz uma diferença no retorno do seu investimento, né? Tem alguns estudos que fazem esse comparativo, né? Um investimento em fundo que tem come cotas e um investimento similar, né? O mesmo nível de risco, né? A mesma modalidade, só que na Previdência que não tem esse come cotas. Depois de 10, 15, 20 anos, né? E aí, de novo, né? Na Previdência aqui, nós temos um horizonte aqui de investimento mais longo. Esse diferimento, né? Esse imposto que você não pagou ao longo da vida, na Previdência e foi pagando a cada 6 meses no fundo, faz uma diferença muito importante lá na frente, tá? E por falar em imposto, acho que essa aqui também é uma vantagem na Previdência, tá? Quando o investidor ele opta ali pelo regime tributário regressivo na Prev, ele começa com uma alíquota de 35%, que é bem alto, tá? Mas ela vai caindo até atingir 10% depois de 10 anos. E aí sim, né, esses 10% faz com que a Prev tenha uma alíquota mais baixa quando comparamos ali com outros investimentos tributáveis, né? E isso acaba reforçando, então, a nossa recomendação de tratar a Prev como um investimento de fato de longo prazo, para que justamente, né, o investidor, né, para que nós possamos aqui usufruir de todos os benefícios que o produto oferece, tanto no longo prazo, né, quanto hoje, né, quando eu consigo reduzir, no caso do PGBL, a minha carga tributária, tá? E por fim, a Previdência também é um bom instrumento ali para planejamento sucessório, né? A Previdência ela não entra em inventário e os beneficiários também têm um rápido acesso a esses recursos. Então aproveitei aqui para fazer essa introdução um pouco mais longa, obviamente, né? Nosso foco aqui é o PGBL, mas acaba mostrando também outros benefícios que tanto o P quanto o V possuem, né? Não, e perfeito o que você falou, estava lembrando de uma outra coisa que complementa essa dica que você trouxe de combinar até 12% em PGBL e o restante em VGBL, porque lá na hora do resgate, a tributação do PGBL incide sobre tudo e a do VGBL só sobre a rentabilidade, né? Então, de certa maneira, é também uma eficiência fiscal lá no futuro que a pessoa vai acabar tendo, né, Pacheco? Exatamente, acho que é bem lembrado, né? Acho que esse é um ponto bem importante, né, pessoal? No PGBL, lá na frente, quando o investidor for resgatar, a alíquota, que pode ser, né, no regime regressivo, pode atingir 10%, né, a alíquota mais baixa, ela vai incidir em cima do principal mais os rendimentos. Né? E no VGBL não, seria uma alíquota também que pode chegar a 10%, mas somente ali em cima dos rendimentos que esse investimento teve ao longo
né, do período em que ficou investido. Então também acaba sendo um instrumento ali, né, a composição, né, P e V, também ajuda lá na frente, né, a fazer ali um planejamento tributário na hora de aproveitar esse recurso lá na frente, né, na hora em que, de fato, essa acumulação de recurso, ela for usada como complementar à sua aposentadoria lá na frente, né? Perfeito. Agora, vamos pensar em duas situações focando no PGBL. Quem já tem um investimento em PGBL, mas não alcançou ainda em 2021 os 12%, às vésperas do mês de dezembro, dá tempo ainda de completar? Quais seriam as dicas, as possibilidades, as dicas para não fazer errado, que é importante também? Legal, né? É super importante essa parte, né? Acho que, sim, nós já estamos ali praticamente em dezembro, né? Essa época acaba passando super rápido, mas ainda dá tempo sim de realizar esses aportes, né? Até completar esses 12%. O benefício em si, né, nós comentamos aqui, né, mas tão importante ali, acho que quanto o benefício é o investidor ele considerar que essa aplicação ela tem um horizonte mais de longo prazo. Né? Caso contrário, esse benefício ele pode vir a ser um problema, né, para o investidor. Imagina que você tenha, por exemplo, né, uma reserva de emergência ali, né, investido ali num produto conservador, tal. Você resgata, então, esse investimento para aplicar, né, para constituir esses 12% no PGBL, também num produto conservador, tá, na Previdência, vamos supor. Né? E por alguma situação, de fato, emergencial, né, você tenha que resgatar esse recurso no ano que vem. Olha o que vai acontecer, né? No PGBL, como você bem lembrou, o imposto ele incide sobre o principal e sobre os rendimentos. Então, sobre todo o recurso que você investiu, você irá pagar um IR de 35% no ano que vem, né, se você precisar desse recurso no curto prazo. Porque lembra, né, era um recurso super alto. Super alto. E era um recurso para, de fato, ser usado no caso de emergência. Essa emergência aconteceu, eu vou ter que resgatar. Só que agora ele está na Previdência. Né? E no primeiro ano, né, nos primeiros 5 anos, a minha alíquota é a mais alta, é 35%. Né? Então, quer dizer, você não teve o tempo de deixar o recurso aplicado até a alíquota ir caindo. Né? Isso no caso, né, da tributação regressiva. Ou seja, você deixou de pagar os 27,5% de IR, né, você teve o benefício ali, de fato, quando declarou fez a sua declaração, né, só que você teve que pagar 35% no resgate, então não deu certo, né, não valeria a pena, tá? Então acho que esse é um cuidado que nós temos que ter, né, vamos preservar ali a nossa reserva de emergência, ótimo, já tenho a minha reserva constituída, a minha poupança de longo prazo, aí sim eu pensaria na Previdência, ali como um instrumento, né, para me ajudar nessa acumulação, somado assim ao benefício tributário que o PGBL me oferece no presente. Né? E aqui faço até um convite, né, para os nossos investidores, investidoras, né, reveja a sua carteira, né? Junto com o seu gerente, com o seu especialista, veja se você já não tem ali algum investimento que já estava destinado lá mais para o longo prazo e que hoje já esteja numa alíquota de imposto de renda mais baixa. Será que não valeria, então, fazer uma realocação para a Previdência, que também é um instrumento aqui, né, para horizonte de mais longo prazo? Né? Então, acho que se eu tivesse, né, que dar alguma dica, seria essa, né? Cuidado com a alíquota de imposto ao resgatar, né? Veja se do que você está resgatando, se realmente você está mexendo naquela caixinha que é destinado para longo prazo, porque é dali que nós estamos falando hoje, né? Quando falamos de previdência, né? Veja se não tem algo vencendo na sua carteira de renda fixa ou próximo do vencimento que dê para antecipar, né, esse resgate, para aproveitar essa oportunidade que ainda temos, né, nesse mês de dezembro para constituir esses 12%. Então, acho que são pequenos, né, cuidados, né, para quando a gente acaba avaliando ali qualquer realocação dentro da nossa carteira, né? Perfeito, e é importante essa dica de procurar especialista ou especialista em investimento, porque esses profissionais eles vão deixar a pessoa que está investindo mais confortável
na hora de analisar se tem espaço para movimentação, né? Tem casos que não tem casos que tem. Muito importante isso que você falou a respeito de produtos que podem estar perto do vencimento, pode ser uma super oportunidade de fazer essa movimentação, né, Pacheco? Porque não dá para simplesmente, não, eu quero chegar nos 12% e vou fazer uma bagunça na minha carteira, principalmente em momentos de tanta volatilidade como a gente tem percebido nos últimos anos, né? Exatamente. Acho que é super importante esses cuidados, principalmente agora, né? Dado essa volatilidade que temos acompanhado aqui no preço dos ativos, né? Perfeito. E, bom, uma segunda hipótese, alguém que está muito longe dos 12%, ou então tem perfil e declaração para investir num PGBL, mas ainda não começou. O bacana da gente pensar nessa eficiência fiscal é que se a gente olha para um ano que está começando, como é o caso de 2022, tem um ano inteiro para planejar, para não pesar no bolso, para que a eficiência venha na declaração lá de 2023, né? Então dá para pensar nisso para já começar o ano fazendo esse planejamento, certo? Perfeito. Acho que aqui tem alguns pontos interessantes aqui para ajudar, né, os nossos clientes com esse planejamento para o ano que vem, né, e benefício ali em 2023, né? Acho que o primeiro ponto é a quantidade de produtos que nós oferecemos hoje aqui no Itaú, né? Mas não propriamente o número de produtos disponíveis, mas a qualidade dos gestores que temos hoje na nossa prateleira, seja produtos da Itaú Asset ou de gestoras parceiras, né? Então, são produtos de renda fixa a produtos de ações, né? Para clientes mais conservadores aos mais tolerantes a risco. E todos com aplicação mínima de R$1, por mais sofisticado que seja o produto. Tá? Então, acho que aqui já dá uma flexibilidade muito grande, né, para que os nossos investidores possam ter alternativas, né, bastante eficientes ali quando pensar em constituir uma previdência, né? Um outro ponto é que aqui nós temos aqui um time, né, de recomendação que utiliza essa grade de produtos para montar as carteiras de acordo com o perfil, né, dos nossos clientes, né? O que também nos auxilia bastante ali nesse planejamento. E, por fim, acho que o próprio produto de previdência, ele tem ali características que nos ajudam nesse planejamento, né? Na Prev, é possível cadastrar aqueles aportes periódicos, né? Então, pode ser uma forma de ajudar, né, ao longo do ano que vem, por exemplo, a constituir esse investimento. Será que eu não teria disponibilidade ali para investir 200, 300, R$500 por mês? Né, num PGBL, e aí eu vou ao longo, né, já deixo isso cadastrado, então automaticamente esse investimento ele é realizado, né, isso vai me ajudar a compor, né, até esses 12%, aí quando eu chegar em dezembro, no final de novembro do ano que vem, eu já vejo o quanto que eu consegui, né, com essa programação, né, aplicar no meu PGBL, e aí vejo se tem alguma realocação que eu posso estar fazendo na minha carteira, ou tenho alguma outra disponibilidade para complementar esses 12%, e aí sim eu teria o benefício máximo ali, tributário na Previdência, né? Então, quer dizer, não seria interessante utilizar essa ferramenta, né, como uma forma de planejamento financeiro e ainda contar, né, com o benefício tributário, né, quando eu for fazer a minha declaração lá de R de 2023, acho que esses são alguns pontos interessantes que a Previdência acaba oferecendo para a gente, né? Muito legal, muito importante. E é interessante essa questão que você falou, porque a pessoa pode, no início do ano, fazer o orçamento anual dela, entender quantos são esses 12% que a gente está falando do seu orçamento bruto e até distribuir ao longo dos 12 meses o que couber no orçamento mensal, né, Pacheco? É isso mesmo. É planejamento financeiro de fato que nós estamos falando aqui, né? Eu acho que é uma ajuda para compor, né, esse recurso, né, essa renda adicional que ela vai ser utilizada daqui a muitos e muitos anos. Mas o quanto mais cedo a gente tiver essa conversa e fizer esse planejamento, melhor, né? E aí, de novo, né, é melhor porque nós conseguimos no presente
ter esse benefício tributário, e no futuro o tempo vai jogar a nosso favor, né? Quanto mais tempo eu conseguir ter essa disciplina de ir fazendo esses aportes periódicos, né, maior será o meu volume acumulado lá na frente, maior será a minha renda adicional na aposentadoria lá na frente, né? Perfeito, adorei. Era esse recado que a gente precisava dar, porque tem gente que chega a dezembro, está com dúvida, aí não sabe se dá tempo, se não dá, o que faz, se começa agora, deixa para começar em janeiro. Acho que a gente deu o nosso recado aqui em Pacheco para ajudar a orientar quem tiver com essa dúvida sobre seus investimentos em previdência, e acho que dessas dicas todas que a gente trouxe, também fica a reforçar aqui a conversa com o especialista ou a especialista em investimentos para fazer a escolha certa, fazer a movimentação certa ou já começar esse planejamento para o ano que vem. Então, obrigada por ter participado desse papo aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. Espero em breve poder contribuir novamente em outras oportunidades. Muito bom. Ano que vem a gente vem para falar do planejamento de previdência do ano de novo. Combinado. Obrigada. Bom finalzinho de semana para você e para todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco. A gente volta nessa sexta-feira para fechar a semana com produtos de investimento. Então, não percam. Esperamos vocês. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.